Fala aí, galera! Estamos aqui com mais um episódio do Rema Podcast. E hoje eu estou aqui com três bailarinos, três homens de Deus, e a gente vai estar conversando sobre homens na dança. Quero pedir para você fazer os 3 Cs, comenta, curte, compartilha. Ajuda a gente, faz esse negócio, faz o algoritmo entender que isso é importante para passar para frente. A gente está muito feliz. A gente está aqui gravando com o Estúdios Fábrica, o Jorge e a equipe sempre presentes conosco, a gente está muito feliz. Bom, hoje eu estou aqui com o Nicolas, com o Léo e com o Todd. Vou pedir para cada um se apresentar. Fala de onde você é, fala de qual comunidade você participa, tá bom? Sim. Vai aí, Todd. Felipe Todd. Então, gente, sou Felipe Todd, né? Conhecido como Todd. Sou de Brasília, tenho 38 Mas é inocente. Graças a Deus. Desculpa. Eu tenho 38 anos, trabalho com dança, com circo. Hoje eu atuo mais na parte do circo, assim, né? Mas a gente envolve a dança, traz essa questão do homem com força, o homem sendo ali representado nas suas habilidades, né? Todd, você congrega onde lá? Hoje eu congrego na Igreja Apostólica Altar, do pastor Laércio, fica na Riacho Fundo 1, e lá a gente tem desenvolvido esse trabalho artístico. Né? Que legal. E por que é Todd? Então, a minha infância... Você tomava eu não conseguia realmente, assim, minha mãe não se adaptava nem o leite comigo. Aí ela falou assim, vamos fazer essa mistura do Todd aqui, vamos ver se vai dar certo. Com água? Não, leite. Não, porque eu achei que ela tava meio que te dando um migué, assim. Eu não conseguia pegar aqueles Neston, aquelas coisas lá. E ela falou assim, aí até os meus 12 anos eu... E aí pegou o apelido. Aí pegou o apelido, aí tinha um Todinho que dançava assim. E aí eu peguei o apelido. Que legal, que legal. E aí hoje o pessoal me chama de Todd. Todd, não. Apelido é legal demais, assim. Eu me apresento por Kiko. Eu falo, meu nome é Cristiano. Eu falo, é o Kiko, tudo bem? A minha filha mais velha, quando nasceu, ela me chamava de Kiko ou de amor. Porque não tinha ainda referência de pai, chamar de pai. E como a Lu me chamava de Kiko ou de amor, ela me chamava de Kiko ou de amor. Eu achava barato. Se apresenta, Blá. Bom, meu nome é Nicolas. Fala com nós, não fica olhando pra câmera. Deixa a câmera pra lá. Deixa a câmera pra lá. Então, beleza. Meu nome é Nicolas, Nicolas Petros. Eu nasci em Campinas e me mudei... São Paulo. Campinas, São Paulo. E me mudei para Brasília, onde eu tô morando hoje. Eu congrego na Igreja Batista Luz do Mundo, a comunidade ali de Vicente Pires. Eu e minha esposa somos os líderes do Ministério de Dança lá hoje. Que legal, massa demais. Meu nome é Leonardo. Moro em Uberaba, Minas Gerais. Você é de lá, não? Sou de lá. Nascido, criado lá em Uberaba. Congrego no Ministério Família Cristã, em Uberaba. E hoje eu e minha esposa, a gente coordena o Emagodei, Imagem de Deus, em latim, da nossa igreja. Que legal. E é professor de karatê também. Professor de karatê. Trabalho com karatê. Legal, né? Achei massa. Legal, gente. Bom demais. A gente vai estar falando sobre esse tema do homem na dança, porque... A gente que trabalha com arte há muito tempo, e a gente vai pesquisando, e vai lendo, e vai vivendo arte, a gente começa a entender certas coisas que as pessoas não entendem, mas julgam, criticam, acham que entendem e tal. E a gente, com o Festival Rema, que já são tantos anos, a gente tem sempre lidado com a questão de homem dançar, de igreja. Por exemplo, tem igreja que fala, homem aqui só pode dançar country e hip hop. Sim. Entendeu? Tem igreja que é assim. E aí chega o Rema lá, e traz uma peça de balé, faz um padedê, entendeu? E aí confronta um pouco ali e tal. Então é legal a gente poder conversar sobre isso. Primeira coisa, como é que vocês começaram a dançar? Assim, a minha família é uma veia artística, né? O meu pai, eu gosto de falar porque, assim, através dele, hoje eu cheguei onde eu tô chegando. Meu pai, na década de 60, ali, de 70, ele dançava lambada, né? Então, ele ganhava todos os tipos de lambada ali em Brasília. Que legal. Então, ele jogava... porque Brasília, nessa época, tinha influência muito grande do Norte e Nordeste. Sim. Então, a cultura era muito influenciada pelos estilos de lá, né? E aí ele mostra as fotos dele, né?
Uma vez ele falava assim, eu pegava a menina, levantava ela aqui no braço, jogava pro alto. E eu sempre vim dessa veia artística, né? Então meu pai sempre ganhava os concursos de lambada naquela época. E acabou que eu acredito que eu herdei isso dele, né? Então desde pequeno eu sempre fui movido à música, movido à dança. Então ele sempre tinha festas da família e eu sempre estava ali sambando, dançando. Então eu era aquele menino que, né? Esse menino vai ser artista, não sei o que lá. Então eu cresci nessa veia artística e eu fui atrás, né? Fui atrás, pesquisar, estudar e hoje eu sou... Como formação acadêmica mesmo ou não? Estudando, trazendo conhecimento para você? Eu fui trazer conhecimento e fui para muito workshop, muitos seminários. Eu tô fazendo, né, faculdade de educação física. Então, assim, tudo que tem envolvido a arte, a dança, isso me encanta, né? Legal. Então, eu tenho na família artistas, né? Eu tenho um tio que é músico. Então, quando eu era criança, na minha adolescência, no Dia das Crianças, o Brasília Gama, né? Eu moro no Gama. Tem uma festa, né? Fagama. Então, no Dia das Crianças, ele falava assim, você não quer dançar lá? E eu ia lá dançar aquelas músicas. Legal, né? Se apresentava a galera. Apresentava mesmo, com jate pequeno, com roupa e tudo, morria de vergonha. Sim, é porque menino quer cantar, quer jogar bola, quer tocar, mas dançar é diferente, né? E aí, a minha avó, ela falou assim, olha, lá na igreja tem um grupo, um coral, a sua tia mexe com uma coreografia assim, vai lá, é interessante você ir. E aí eu fui pra lá. Legal. Você já frequentava a igreja? Não, antes não. Seu pai era crente? Não. E cadê sua mãe? Você não tá falando eu vou falar da minha mãe. Tá. Aí a minha mãe sempre foi da igreja, só que um período, quando a gente, né, meus irmãos, eu nasci, ela se afastou. Só que a minha avó, ela sempre falava assim, olha, vamos pra igreja, você pode trabalhar lá, arte lá, dança lá. E eu fui, quando eu fui, me apaixonei, né? Legal. Porque tinha um grupo de artes lá, tinha o street, né, como você falou aí. E aí a gente foi desenvolvendo, tinha libras, tinha aquela pantomima, né, aquela peça Era muito legal. Deu uma diminuída, não deu? Deu muito, assim. Cara, isso no início da década de 90 era muito forte no nosso evangelismo de rua. Cara, a galera com a blusa listradinha, a gente metia aquele branco assim. Nossa, tinha muito, cara. Olha, até eu tinha esquecido. E aí foi a época que eu conheci a arte, conheci que aquilo que eu fazia lá, assim, dançava lá fora, podia dançar dentro da igreja, e a gente foi construindo isso, montamos um grupo de teatro que chama Arte Vida ali em Brasília, a gente fez um bom trabalho, trabalhávamos com peça, né, e com dança, aí começamos a introduzir a dança no louvor, e aí foi onde muita coisa começou a acontecer, tanto boas quanto ruins. E foi aí que você encontrou Cristo, se converteu, se firmou na fé, por causa da arte. Por causa da arte. A arte que te evangelizou. Foi. Legal. A arte, ela é incrível. A gente gravou um podcast com um brother aqui, que ele era do PCC. Uau. Inclusive vai subir aí, galera, vai subir aí, vocês procuram aí. E ele falou o seguinte, cara, que ele com a reincidência, porque um dia ele saiu da prisão na saidinha e não voltou, então ele ficou foragido e ele foi pego com menos de um mês. Uau. E aí a pena dele se agravou a ponto de chegar a 300 anos de cadeia. Jesus. E aí ele fala que ele foi fazendo tudo que ele podia dentro da cadeia para diminuir. E uma das coisas que ajudou ele foi o teatro. Oh. Porque uns presidiários montaram uma peça teatral e eles iam nas prisões apresentando. Então eles podiam sair da prisão e ir para outros presídios. Então o cara tinha um momento de liberdade. E aí ele entrou no teatro. Olha, cara, olha que viagem, mano. O poder da arte auxiliando na ocupação do presidiário e na diminuição da pena do cara. Achei muito legal. E outra coisa. Eu nem sabia que eu também não. E outra coisa. A igreja, ela é um celeiro. Sim. Ela é um lugar tão pronto para as artes. Porque lá nós temos palco, nós temos som, nós temos luz, nós temos cadeira. Então, quando a gente entra... a gente não sabe cantar na igreja, a gente aprende a cantar. Dependendo, você aprende um instrumento musical, aprende a dançar. Cara, a igreja ela é muito rica, não só no evangelho, né? Mas nessas outras coisas. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um menino, ele estava desviando, ele estava em crise. E ele falou assim, pastor, eu vou montar uma banda. Ele tocava. E nós vamos compor as músicas que eu quero criticar um pouco a igreja. E eu falei para ele assim, mano, deixa eu te falar, pode fazer, mas não vai dar certo.
Por quê? Porque você só toca e canta porque você está na igreja, filho. É a igreja que te deu violão, é a igreja que te deu palco, é a igreja que te deu som, é a igreja que te deu a oportunidade de treinar. E eu conheci muito ele, e ele era um menino muito simples, e os irmãos da igreja ficavam vendo ele com as mesmas roupas todo domingo. Os irmãos espontaneamente começaram a dar roupa para ele. Irmão, a igreja te deu até roupa. E agora você vai querer montar uma banda para criticar isso? Cara, você vai começar acabando. E nós não temos que defender a igreja porque ela tem noivo. Mas é porque a igreja ajuda muito, cara, a gente a se desenvolver, né, como pessoa. Por exemplo, um crente que está na faculdade e vai apresentar o trabalho, ele tem muito mais chance de falar em público por causa da igreja. Sim, né? É verdade. Então é massa demais, cara. A igreja é muito, muito, muito legal. Ô Léo, fala pra nós você, como é que você encontrou a dança, e aí e aproveita e fala pra mim como você conheceu Jesus, conta um pouco da sua história pra nós. Eu na dança foi uma surpresa para os meus pais, porque meu pai e minha mãe sempre foi muito de, lá na nossa cidade tinha o tênis, hoje tá não os clubes famosos, de dança. E eles iam dançar, varava à noite, dançava. Discoteca. Ok. Nos anos 80. Passem pra lá e pra cá. E eles eram, sim, frequentadores das 6 da noite até 6 horas da manhã, sem parar. Caramba, dava um calmante pros filhos. Aí eu nasci, minha mãe, não, eu vou ensinar meu filho a dançar e tal. Legal. E, detalhe, não sabia nem dar um pra lá e dois pra cá. Ele falou, não, mano, não quer dançar não. Muita vergonha. Sem jeito. Sem jeito, de forma alguma. Quadrilha na época de escola, não éramos cristãos desde a minha... Não, e eu já fiz quadrilha também, tá, irmão? Tranquilo. Essa foi boa. Até nas quadrilhas, eu participava dos ensaios, mas na hora de apresentar... Amarelava. Nossa, Tímido. Sou até hoje, mas as artes conseguiu pra... Ajuda demais. Aí minha mãe, entre muitas aspas, revoltada porque eu não sabia dançar, me chamava em festa de aniversário com ela, vamos dançar junto, dançar um forró e tal. Falei, mas, aqui, tudo bem que você dava conta, mas que legal, né? A mãe chamar o filho pra dançar é muito legal, muito legal, cara. Festa de família era direto. Todo mundo chamando, Léo, vamos dançar. Léo, vamos, não sei o que, eu morrendo de vergonha. Aí entrei pra igreja, a conversão lá de casa foi meu cunhado, ele era cristão, conheceu a minha irmã, através dele a minha irmã converteu. Aí a minha irmã foi trazendo louvores. Aquela que eu conheci? Não. A outra. Essa é mais nova? Não, ela é minha irmã de consideração. Tá. Minha irmã de sangue. Ok. Foi trazendo louvores pra dentro de casa. Olha. Diante do trono, tudo, arte. Música. Trazendo. Minha mãe sempre foi muito... gosta muito de música. Gosta até hoje. Escutando. Aí, a igreja que eu congrego hoje era perto da casa da minha mãe antes, do Ministério da Família Cristã. Falei, meu filho, eu vou lá naquela igreja. Tô sentindo de ir lá. Ela falou dessa, tô sentindo de ir lá. Aí eu falei, mas eu não vou não. Tinha uns 8 anos. Nisso tua irmã já tava indo? Minha irmã já tava indo. Já tinha batizado. Você tinha 8 anos, você era menino. Criança. Aí... eu sei que passou uns 2 meses que ela começou, eu falei, mãe, vou fazer companhia com essa senhora. Ela me foi, aí eu fui e tal. Fui congregando. Aí tinha um dos filhos do pastor lá da nossa igreja, o Adriano. Ele tinha um grupo de teatro na nossa igreja. O cara era top até hoje. Eu oro a Deus para ele reativar o ministério de novo na nossa igreja. Porque Deus usa ele muito. Aí eu participei de teatro com eles, a gente fez teatro de Páscoa. Aí aconteceu coisas que não vêm ao caso, a gente deu uma afastada. Mas logo a gente voltou. Era meio ano, a gente voltou para a nossa igreja. Aí eu conheci minha esposa. Mas você ainda era menino? Não, eu já estava maior. Já estava mais velho. Antes a gente saiu, eu já tinha uns 17. Então você já tinha firmado na igreja, já tinha entregado. Ok. Aí eu conheci minha esposa, com 18 anos, a gente foi pra
pra Iturama? Não vou lembrar o nome da cidade ao certo. Que era um congresso de artes que estava tendo lá. Eu fui pela rede de jovens que a gente tinha. Era um grupo de jovens que a gente foi lá para conhecer o pessoal, que é muito amigo do nosso pastor. Não vou lembrar o nome da cidade mesmo. Aí a minha esposa, que eu não conhecia na época, estava lá. E a gente tinha criado uma amizade. Congresso bom, então. Não, foi top. Aí voltou e a minha esposa entrou no grupo de artes da nossa igreja, que antes se chamava Adorarte. E aí ela começou a dançar e eu olhando. Isso a gente já tinha começado a namorar. Olhando a dança, Olhando a dança. Você já estava namorando? Já estava namorando. Após o Iturama, a gente teve... Aí... Foi na Shalom, em Uberlândia. Temos o Vox Day lá. Depois de lá a gente começou a namorar. Vocês tinham quantos anos? Eu tinha 18. E ela? Eu tinha 20. Ah, isso aí. Ó, então, presta atenção aí, ó. Você que é adolescente, tá? A idade certa, tá? Pra que namorar cedo se não tem como casar, né? As coisas têm que ter propósito, tá? Aí... Viu, né, minhas filhas? Aí a gente tinha um grupo na nossa cidade que reunia todas as igrejas da cidade e fazia um grande espetáculo no meio de um ano, nas férias de julho, e apresentava no Teatro Vera Cruz que tinha em Uberaba. Que legal. Infelizmente o teatro fechou. Estamos orando a Deus para reabrir também, mas seja a vontade de Deus. E eu vi muitas apresentações, mas lá o nosso forte lá em Uberaba era o balé clássico e o jazz e um pouco do contemporâneo. Ou seja, tinha essa junção. E eu olhei e falei assim, cara... E nessa época eles apresentaram hip hop. Lá da nossa igreja representou hip hop. Eu falei assim, caramba, eu quero aprender. Eu quero entrar. É porque você já tinha uma semente de dança lançada dentro da sua casa, né, cara? Sim. Aí eu porque falei tudo assim, é ambiente, né, gente? Tudo é ambiente. Se seu pai é pintor, sei o que, você cresce naquele lance assim, de repente você já está desenhando, então o ambiente ele fala muito, né? Aí comentei com a minha esposa, na época não era minha esposa. Ela falou assim, mas vem, vai ser bom, porque não tem homem lá. Naquela não tinha homem. Aí falei pra minha mãe faltou saltar de alegria. Essa é a nora que eu pedi a Deus. Nossa, né? Meu pai falou assim, meu filho, você não sabe nem pra lá e dois pra cá, mas você vai entrar? Eu falei assim, muito masculino o comentário dele, né? Não, mas meu pai falou, não foi com intenção de... Não, mas assim, zoar. Ok. Aí eu falei, eu vou com a cara e com a cor, eu falei, meu filho, vai. Ele dançava também? Ele, assim, sorriso de orelha a orelha. Aí comecei, não tinha entrado direto no Adorarte, que era mais balé e o jazz, entrei no Videira. Esquenta não, mano. Fala que ela não pode atender agora. Que já falei. Tinham dois grupos de dança, o Adorarte e o Videira. Aí quando eu juntava os dois era o Ágape. Mas era Nossa, mas só pra entender isso tinha que fazer uns 2 semanas de curso, né? E tinha muita gente. Não é? Pior que não tinha. Não tinha. Eram umas 12 meninas no Adorarte. E algumas dessas meninas eram do Videira. Oxi! Quase um grupo internacional, né? Só que era só na cidade. Era só na igreja. Dentro da igreja, velho. Era só dentro da igreja. Eu acho que era o seguinte, um grupo era de quem dançava bem. E aí, para não pôr quem dançava mal no grupo, eles criaram um outro grupo, não, mas entendeu? Pelo contrário, o Videira era só pros homens. Tá. Agora sim. Entendeu? Só que as meninas não tinham homem, aí não, vão entrar também. Para fazer o número, por causa disso. Entendi. Aí entrei, comecei um pouco do hip hop, aí logo trocou a liderança, porque mudou a visão, vou focar mais em pastorear, pregar a palavra, ótimo, beleza. Aí nessas indas e vindas, eu acabei pegando a liderança do Videira. E o grupo tinha 4 homens. 4 homens. Mas já mano, deixa eu falar. Já é top ter 4 homens. Já é top. A gente fez acho que uma apresentação só. E a maioria deles eram do louvor ou... Tinha outras funções, aí só enchia de compromisso. Sim. E eu sempre gostei
de ser muito aberto com meus amigos, fazer parte. Eu falei assim, gente, vocês estão me olhando assim, vocês querem sair? Gente, por favor, se é um fardo, pode sair. Léo, tô visando louvor, tô querendo tocar mais instrumento, quero me aprofundar na palavra. Não, eu só não quero mais dançar. Eu falei assim, beleza. Vai em paz. Não vou virar a cara pra você. Ficou sozinho? Pelo contrário, fiquei sozinho. Aí, muito pelo contrário. Incentivo vocês, vão atrás. Legal. Aí a minha esposa pegou a liderança do Adorarte. Vocês já estavam casados? Já. Aí eu falei assim, amor, vamos juntar então. Aí ficou tudo Adorarte. Ok. Aí a gente começou... E vocês faziam coreografia ou adoração com dança? Os dois. Os dois. Coreografia e adoração com dança. Ok. A gente fez algumas apresentações na cidade, na igreja. Caras, bem ativos, né, mano? E bem ativo na cidade, assim, né? Sim. Cidade aberta, assim. Sim, só que não era nas praças, era só de igreja para igreja. Já, de tá. igreja pra igreja. E a gente tinha muito dessas... tal igreja chamou a gente. Entendi. Vamos Tipo lá, essas unidades, sim, assim, sim. né? Faziam... A gente sempre juntava. Por causa dessa união que a gente tinha na igreja, isso aconteceu antes da pandemia. A pandemia veio... A pandemia... Ela parou coisa, tudo, né? ela desviou os nossos projetos, Muitos assim. grupos que a gente Primeira coisa conhecia, que a tinha pandemia contato parou. assim, Os artistas. de frente, se dispersaram ou tiveram muitas perdas por causa da pandemia, mas enfim. E a gente tem no coração de reativar após agora a pandemia, mas voltando... Você fez aula De dança. da dança, você fez aula de quê? Eu comecei com balé clássico. Balé. Balé clássico. Legal. Mas já adulto. Já adulto. Mas eu vou chegar lá. Ainda tem uma historinha ainda. Aí... contador de história, né? Falou que era tímido. Pois é. É só dar um assunto. Aí a gente apresentou, a gente começou com 7 meninas e só eu de homem. Apresentamos. Aí o meu esposo pensou, Léo, pensou comigo, vamos buscar conhecimento, vamos buscar o que dá, né, pro pessoal. E a gente tinha um amigo, o Guilherme, lá na nossa cidade, que ele é bailarino profissional. E ele falou, gente, vem no estúdio que eu participo, vem aprender também. Aí foi onde eu comecei com o balé clássico. Legal. Conheci o estúdio. Porque as academias de balé, elas também ficam doidas para ter homem nas academias, né? Oferece desconto, oferece uma bolsa, né? Bolsa mesmo. Cara, deixa eu te falar, quantas vezes a gente saía com o Rema, apresentava um lugar, que as donas de academia vinham em cima querendo arrancar os caras da equipe e levar, bem carentes de homem, né? É verdade. Complicado. E eu entrei no balé clássico, tipo assim, com medo porque, cara, eu não sei dançar. E Sabia? balé, a gente sempre tem uma ideia assim, é difícil, né? É difícil. Tem essas, tá com uma faz balé, não é dessa forma. Balé é muito difícil. Claro. Tem que ter uma consciência corporal tremenda. Na boa, o pessoal da equipe, o Rema, todos os elencos, não só o... Meu irmão, são atletas. São atletas. Tem que ter o condicionamento, né? Condicionamento físico. As minhas meninas, tem dia que eu chego em casa e preciso dar um Dorflex pra ela, do tanto que elas... Elas estão dançando, hein? Estão dançando muito, hein, cara? Uau. Elas já estão ultrapassando a Lu, no sentido que a Lu não dança mais na ponta. Porque, né, fraturou o pé 3 vezes, torceu o tornozelo umas 4, e as meninas já estão subindo nas pontas. Sim. Nossa, elas estão. Aí Mas todo machucado da Lu tem testemunha, tá? Eu não. Aí eu lembro no ano passado ela falou, uma das oficinas ela falou. Aí, antes da pandemia, a gente fez 2 apresentações desse estúdio e fomos trazendo também o conhecimento que a gente tinha para dentro da igreja, né? Para ter mais técnica. A gente sempre gostou, tipo assim, não é porque é para Deus, tem que ser de qualquer forma. Pelo contrário, se é para Deus, tem que ser com excelência. Isso é importante, porque não é algo que se vê em todo lugar, não. Tem lugar aí que aceita fazer de qualquer jeito. E isso é uma birra que eu e minha esposa, a gente não Cara, isso é um assunto que a conta não fecha. Vamos lá. Tem que ter técnica.
e tem que ter unção. Sim. Tem gente que quer só técnica. Tá errado. Tem gente que não quer técnica e quer só unção. Tá errado. Só que a igreja não é um grupo profissional. São Então, mano, não é assim, você não dança bem, então, mano, falou, obrigado, vamos contratar outro. Então é uma conta difícil de fechar isso aí. Mas oferecer capacitação é o que a gente, como igreja, pode fazer para que gradativamente a gente vá aumentando o nível técnico até que fique normal. Sim, né? isso até que eu ia falar. Não é exatamente uma conta que não fecha, é que é uma conta grande. Grande, porque lenta. não é de um dia para o outro. Lenta, exatamente, é isso aí. Você aí. vai começar pouquinho, oferecendo toda a base. Exato. Falou, não dança, tudo bem, mas nós temos aula. Vamos aprender. Então, pá, se organiza, esforça, faz aula. Daí a pouco, todo mundo já sabe que tem aula, todo mundo já faz aula. Se não faz ali onde a gente ofereceu, vai buscar, né? Então é isso aí. É só porque às vezes, porque tem igreja, hoje em dia, que, cara, se você não for um cantor profissional, você não entra no louvor, se você não for um músico virtuoso, você não entra no louvor. Cara, isso não é uma família. Entendeu? A família, isso não traduz uma família. A gente precisa ter um pouco... não, mas é porque o louvor tem que ser perfeito para as pessoas que vierem na igreja. Cara, não será? Será que é assim, entendeu? Não. Por isso que é uma conta lenta, difícil aí, né? Mas tem que melhorar. Sim. Né? Não há dúvida disso. Porque a minha visão, tanto eu quanto a minha esposa, é que o pessoal do mundo, não julgando o artista, longe de mim, eles fazem a arte e dão tudo de si. Sim. Dão tudo, se aprofundam, se consagram. E é só por entretenimento. Não, a gente estava gravando aqui com o pessoal do grafite, aí um dos brothers do grafite é lá de Santa Catarina. E ele falou, cara, a maior parte dos grafiteiros lá da minha cidade é bruxo. E às vezes a gente vai ter evento, os caras saem da mata, estão 12 horas de jejum e consagração na mata. Uau. Nossa. E eu falei, cara, olha isso, que tapa na cara. Tipo assim, eles reclamam por um dia de jejum. E eles dão o sangue para isso. E por que para Deus tem que ser diferente ou tem que ser de qualquer jeito? Dentro disso, o circo, né? A gente que trabalha com circo é uma disciplina muito grande. Eu estava falando nas minhas aulas. O condicionamento ele tem que estar em dias. E o circense que trabalha, ele sempre tem que ter um diferencial. Porque você tem que ter um diferencial. Então, o que acontece? Se você não der o seu melhor ali, o pessoal fala assim, isso aí eu sei fazer, isso aí qualquer um sabe fazer. Então, ou seja, e já assim, um contexto cristão dentro da igreja, a gente fala assim, eu sou voluntário, é uma coisinha de igreja, e acaba que faz de qualquer maneira. Mas esse trabalhar da técnica, da unção, tá junto, ele é muito importante nos dias de hoje, porque hoje a gente tem vários recursos que a gente pode exercer para poder ser bom, não só os que estão lá fora, porque a gente também está lá fora. Então a gente precisa o quê? Saber lidar com isso e saber trabalhar uma coisa que assim, lá fora eles não têm, eles são competitivos, né? Nós não precisamos ser, né? A gente não precisa ser. Outra coisa que acontece qualquer coisa, mano, na mesma equipe eles se param de se falar, mas o profissional vai fazer eles se juntar. A gente não. A gente às vezes briga e tá ali, a gente vai lá. Já é irmão, né? Vai lá, vamos lá, cara, eu fiz isso contigo, mas vamos lá levar, tem consciência. Então, o nosso trabalho ele tem essa riqueza também, desse conhecimento, né? Então, a gente como representante da arte, a gente como homem representante da arte, a gente precisa valorizar isso e, como diz ali, firmar aquilo que precisa ser firmado para que as pessoas entendam. Porque, o exemplo, né? Hoje eu dou aula de tecido. Amanhã a pessoa que eu já dei aula já quer comprar o tecido, colocar na casa dela, vê no YouTube, aprende, cai e fala assim, eu aprendi com fulano de tal. Ela fala assim, não, comigo nós aprendemos um dia no workshop. Sim. Então tem muito disso e a gente acaba sendo desvalorizado. Fala assim, olha lá, é os crentes que faz coisa feia. Né? Então assim, aí vem essa linha onde a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. Né? E não só também nesse quesito, valorizar, fazer o que é certo, e também questão de segurança. Claro. Como? Se machucar. Sim. Como que eu ponho uma menina no balé clássico subir na ponta sem ela nunca ter feito aula, sem ela ter um preparo físico adequado para isso? E isso tem muito, hein?
Tem Isso tem muito. Tem até no secular, assim, umas asneiras e tal, mas às vezes na igreja... Mas também, não estamos aqui para falar das coisas ruins, não. Porque melhorou demais, hein, brother? Pelo amor de Deus, filho. A gente vê coisas de altíssimo nível. A gente tá aqui no festival, mano, eu fico olhando as coreografias, a peça que a gente apresentou terça-feira, o Meu Lugar, a cantata que vai apresentar sábado agora, cara, coisa mais linda, o pessoal... Né? Aquele coral que eu tô aqui. Então, assim, cara, a gente tá vivendo outro tempo, né? Sim. Eu acho que isso é realmente uma questão do tipo, o que a gente viveu, né? Porque na época ali que a gente começou a crescer na igreja, realmente tava muito... Foi muito no começo mesmo. Foi muito assim... O pessoal viu que era bonito, vamos fazer, vamos imitar. Exato. E imitava sem tanto conhecimento. Aí agora mesmo que esse conhecimento realmente ficou um caldo grosso. Que agora a gente tem um outro dado aí, Nicolas, que a gente não pode desprezar. A dança, essas coisas são novas dentro da igreja. Sim. Por exemplo, a música evangélica, os músicos já são os melhores do mundo há muito tempo. Nossa, sim. Entendeu? Por exemplo, o Juninho Afran, que é um guitarrista brasileiro, ele é reconhecido pelos produtores não crentes aí, né? A música gospel, irmão, a maioria dessas bandas aí, tudo tem músico de igreja. Eu acho um absurdo, mas não é esse o ponto. É porque a música era muito mais antiga do que outras manifestações artísticas nas igrejas, irmão. O máximo que tinha era um jogralzinho. Em comparação, a dança também está evoluindo muito mais rápido. Caramba! Pô, o Rema, que foi uma das equipes que começou na mesma época de outras, há mais de 30 anos já, né, cara? Então tá trabalhando isso. Aproveitar aqui, dá uma pausa aqui. Léo, você falou, a gente quando dançava, não sei o quê. Como que você chegou na dança e na igreja, ô Nicolas? Pois é, eu comecei na dança na igreja mesmo. Eu sou filho de pastor. Isso eu não sabia. Eu sou filho de pastor, mas então... Mas isso explica muita coisa. Explica. Filho de pastor ali já... Congregava a mesma igreja até 27 anos. Qual igreja? Ministério Pedra Viva em Campinas. Em Campinas, ok. Em Campinas, São Paulo. Então você foi para Brasília adulto. Depois que eu casei. Eu achei que você tinha nascido em Campinas e crescido em Brasília, entendeu? Não, cresci. Nossa, que mudança, irmão. Campinas, foi. Não torce pro Corinthians não, né? Graças a Deus. Tá. Mas os corintianos, obrigado. Minha mãe é corintiana. Aí, eu era criança ainda. Então você não é questão, conheceu Jesus em casa. Conheci Jesus em casa. Jesus na sua vida desde criança. Entre aspas, eu lembro de um dia... evangélico. Sangue azul. Sangue azul? Você falou isso? Não, Eu que troquei. Tá. Mas eu lembro de um dia que que eu tenho que me convertir mesmo, que eu aceitei que... Sabe quando você sente que tem algo diferente? Sim. Foi... Minha mãe, ela conseguiu, não sei nem como, ela passou aquele filme antigo, era em VHS ainda, de Jesus, ela passou no retroprojetor, conseguiu tacar lá na TV, e eu assistindo aquele filme eu me converti. Olha aí. Cinema. Teve o apelo, eu criança não entendendo direito, mas chorando. Fui lá, aceitei, fui... Tanto que eu não entendi que no dia seguinte ela passou de novo, eu fui de novo. E ele só que não teve a mesma coisa. Pois eu fiz uma peça um dia. E eu tô deixando o cabelo e a barba branca, eu quero fazer Deus. Brincadeira. Ô, Nico, você se desviou em algum momento? Não. Eu costumo... Demorou a responder. Eu costumo pensar assim, como filho de pastor, que filho de pastor tem dois extremos. Ou ele cresce amando e se matando pela igreja, ou ele cresce com cumprindo traumas, ali, querendo trazer a missão do pai para ele, ou cresce odiando e se afastando da igreja. Porque muitos pastores desequilibram um pouco o trabalho e a família sofre com isso e às vezes gera essa dor aí. Sim, querendo ou não, filho de pastor tem uma hora que ele tem que entender uma maturidade que... Infelizmente, uma hora ou outra ele vai acabar dividindo o pai dele com a igreja. E você teve isso? Eu acho que eu tive, mas eu não tive maturidade depois de adulto para outra coisa que eu chego lá. Tá. Com 12 anos, eu me batizei. Você aceitou Jesus, eram uns 8? Uns 8, por aí, eu não lembro a idade direito. Que legal. Aí
vamos lá, com 11 anos eu entrei no ministério de hip hop que tinha na igreja. Foi a primeira vez que eu fui dançar alguma coisa, mas já tinha dança na igreja. Que também é usado como estratégia para manter a molecada na igreja. E funciona e é legal. Funciona. Montar banda, montar equipe de hip hop, montar tudo isso é estratégia de envolvimento e é legal. Porque o menino de 11 anos ele precisa se sentir parte de um grupo. Sim, sim. Ele precisa ter orgulho daquele grupo. Então você mete o menino na equipe de hip hop, faz uma camiseta legal, o moleque cria identidade de grupo ali. É Entre legal aspas, isso. achou sua tribo. Achou sua tribo. E é legal pra caramba, isso é importante. Então com 11 anos eu entrei nesse grupo. Aí a gente apresentou a primeira vez e tudo, só que eu era durinho. Aí com 12 anos, que aí eu me batizei, a gente era igreja de origem batista, então com 12 anos, fui tomar a ceia, tudo certinho. Legal. Era um dos requisitos para poder entrar no ministério de dança. E eu queria. Eu era aquela criança que, lá na igreja comum isso, eu ficava na primeira fileira, imitando o pessoal que dançava. Dançava junto, legal, legal. Então, completei 12 anos e entrei no ministério de dança. E a minha líder, ela tinha uma regra que tinha que ser batizado para poder entrar. Então, eu me batizei, entrei, e no começo ela falava que realmente eu era duro, um robozinho dançando, duro. Fazia break, fizesse break, né? Robozinho. Só que eu, de verdade, aí, sabe, aula, assim, eu fiz depois de grande só. Ou seja, a minha dança, ela veio do contexto ali, do que a líder passava, assim, pra gente. Entendi. E era coreografia ou adoração? Os dois. Os dois. No louvor, normalmente. Ah, você tá vendo a gente, fala, qual que é a diferença? Explica aí, Todd. Qual é a diferença de fazer uma coreografia e fazer adoração com dança? Rapidinho. A coreografia, a gente é uma música, você pega uma música, é uma coisa mais montada, mais os assim, mesmos passos, né? Os mesmos passos, o coro vai repetir mesmo os movimentos, e você pode apresentar ela fora, na rua, e já a adoração com dança, você vai estar ali voltado pro louvor, né? O louvor tá tocando, você tá ali fazendo a sua adoração, aí você pode... Faz gestos que dizem com a letra, de forma mais espontânea, né? E a galera imita ali, né? Vai trazendo essa junção, tanto da igreja quanto... o louvor, a dança, então traz uma... Você sabe que quando a gente está aqui no Festival Rema, e eu falo que o melhor lugar para o dirigente de louvor dirigir louvor é aqui no Festival Rema. Ele nunca vai ser tão feliz dirigindo louvor igual o ambiente aqui, porque onde todo mundo dança. Os caras ficam loucos. Tinha um apóstolo amigo nosso, o apóstolo Nicolau. Pô, abraço aí, Nicolau. Eu lembro um dia, eu ri muito dele. Cara, a gente tava num culto assim, tava aquele louvor. Mano, tava uma loucura, tecido no meio da adoração, dança, o palhaço. E um amigo nosso, ele fazia saltos ornamentais. Ele fez uma parada de 3 no palco, irmão, e ficou de cabeça pra baixo, tipo metade do louvor. O Nicolau chegou pra mim e falou assim: Kiko, eu já vi tudo isso. Já vi dança, já vi esse tecido, mas junto é a primeira vez. Que coisa louca é essa aqui? Que eu falei, meu Deus, cara, que ambiente liberado é esse? Então, assim, o louvor, cara, quando a igreja dança, mano, é outra coisa. Sim, é outra coisa. É outra coisa. É o sonho, né, cara? Você dirige louvor e do mesmo jeito que um dirige louvor e todo mundo canta igual, um dançar e todo mundo dançar igual. Não, né? Isso que você falou do ministro realmente deve ser libertador, porque o que eu já vi, às vezes o ministro tá lá, erga as mãos! Exato! Tá aqui, tadinho, mano. O cara já tá suando. Pois já, tentando... arrastando, nem trazendo a igreja, arrastando junto. Aí chega aqui... Mano, aqui dá um brom no violão, já sobe uma bandeira. Cara, a gente fez um café com arte lá em Brasília. E eu não fui, né, Torres? Foi. Ele ia? Eu ia, foi ele sim, ó, rapidão, em cima. Tive alguma situação, não foi que a gente... Teve alguma coisa mesmo. E aí, nesse dia, o ministro de louvor, o Leiva, ele chamou um senhor para tocar, porque ele tem uns... o povo que toca, né, junto lá. E aí a ideia é trazer o louvor mesmo para isso, para conhecer o que a gente faz também. E aí esse senhor todo tímido, um pouco tradicional, quando começou a tocar e a gente começou a dançar e a ministrar, ele soltou a guitarra lá e saiu dançando e ali envolvido. No final ele tava chorando. Eu achei que você ia falar que ele saiu da igreja. Não. No final ele tava chorando, assim, querendo abraçar a gente, pensando assim, que é isso? Por que vocês não me chamam? Não quer que me chamem? Olha isso, eu nunca vivi isso, então assim, foi o dia que você não foi. E aí... Eu já tinha falado isso, não precisava esmagar a cana quebrada, não. Perdeu aqui. Assim, pra você ver o quanto é que quando a gente tá envolvido, né, a gente tá ali no meio,
dentro do que Deus quer revelar naquele momento, a igreja toda pode fazer parte, né? O homem pode dançar, a mulher pode dançar. Exato. A trazer a adoração. Então, assim, eu já vi pessoas falar assim, poxa, eu nunca vi isso. Eu estava numa igreja e aí tocou aquela música, o carpinteiro bater na porta, né? Uhum. E o ministro, o cara que ia ministrar a palavra ali, assim, né? Não sei se ele era com arte, ele ficou assistindo aquilo. E eu falei pra menina que ia dançar comigo, eu falei assim, ó, eu vou entrar como carpinteiro bater na porta. E aí, ele assistindo aquela cena, aquele negócio acontecendo, no final ele pegou a palavra e falou assim, gente, eu já vi de tudo, luz na igreja, parede preta, não sei o que lá, mas Jesus bater na porta a primeira vez. Então, assim, você vê o contexto, né? Quando você tá ali dentro e você vê que, assim, envolve o coração das pessoas, as pessoas trazem entendimento. Né? Deixa eu falar, a Lu, ela é uma defensora, né, assim, da dança. E ela, um dia me evangelizando, ela virou para mim e falou assim, Kiko, o movimento é uma linguagem. Eu falei, amor, me explica mais. Ela falou, não, Kiko, você dá tchau, joia, você fala pro seu filho, né? O movimento fala. Ela falou assim, Kiko, a Bíblia não fala que Moisés disse nada para abrir o Mar Vermelho. Ele fez um movimento. Jesus se ergueu no madeiro por nós. Aí ela falou assim, Kiko, o movimento é uma linguagem. Outro exemplo que ela me deu, que para mim foi matador também, é que a criança, antes de falar, ela dança. Um nenenzinho tá no colo assim, começa a tocar uma música, o nenenzinho já começa, né? E aí ela virou para mim e falou assim, Kiko, quem tá triste, canta. Mas quem tá triste, não dança. Porque o movimento é a linguagem mais verdadeira que tem. Não tem como você enganar com a expressão do corpo. Eu falei, caramba, isso é muito forte. Por isso que a gente precisa falar, cara, tem que dançar. A gente colocou essa bandeira aqui na mesa, e a bandeira é a salvação para caras como eu que não dançam. Porque, mano, às vezes tá aquele mover no louvor, e eu quero me expressar mais do que com palavras. Bandeira salva demais, aí você pega. Porque às vezes eu tento dançar com as minhas filhas, com a Lu, elas acham legal, mas eu não me sinto que os meus movimentos estão legais e tal. Mas se eu pego uma bandeira aqui, acabou, velho. Ó, não tem limite. Esse movimento aqui tá perfeito do jeito que ele for e o meu corpo tá falando o que precisa falar. Então, cara, o pessoal precisa abrir os olhos para isso. E eu ainda falo mais pra Lu. Às vezes, né, que a gente tá ali na adoração. E elas dançando, como ela disse, acabando de dançar para o Senhor. E eu viro para ela e falo assim, vocês são mais felizes do que quem só canta. É verdade, cara, é verdade. Quem dança na adoração é mais feliz porque ela expressou a adoração com todas as suas células do corpo. É verdade. Né? Então, se gastar totalmente, ela sai carregada. Total, mano, carregada, exausta e feliz, realizada. Então, assim, cara, a igreja tinha que entender isso, sabe? A gente tinha que conseguir mostrar para os irmãos que a gente não pode limitar o mover, limitar o que fazer dentro do prédio. Tinha que ser... A gente nem falou de homem na dança, né? Não, eu ia até trazer essa fala da dança. E nós interrompemos o Léo também, ele estava contando uma história e nós viajamos. É assim, eu acho interessante porque quando a gente traz o homem na dança e a dança dançando com louvor, eu sempre trago a visão do homem dessa autoridade, dessa ousadia. A bandeira, se você vê nas guerras, né, quando sobe, ela simboliza assim, um território. Isso. Eu tô aqui, a gente ganhou, a gente venceu. Isso então aí. Ou outro tipo de comunicação, uma bandeira branca. E aí, assim, essa autoridade, nós homens somos essa autoridade. Tá na frente de guerra, tá na frente de falar, olha, estamos nesse território, para que quando as mulheres vêm, elas vêm com essa parte mais sensível, essa parte mais, olha... E seguras. Né? Então, assim... isso é trazer um homem na dança, né? Essa valentia, essa força. Eu fico imaginando aquela passagem. Ô, Tony, você está falando disso também dos movimentos, então? Dos movimentos. Os movimentos dos homens devem ser movimentos mais totalmente. O movimento do homem, no mínimo, tem que ser diferente. Isso é o mínimo. Não, eu sei, mas é legal isso, porque eu mesmo,
Nunca tinha pensado nisso. Cara, é verdade, o movimento do homem ele é mais o movimento duro, firme, forte, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, um movimento de força mesmo, que você vai com o braço e segura. Mesmo que um homem e uma mulher façam o mesmo movimento, você percebe a diferença, a força que eles sacam. Perfeito. Sensacional. E aí dentro disso a gente você pode perguntar, né? Mas o balé não é uma coisa mais delicada, mas cada modalidade da dança tem onde o homem se comportar. Não, o balé é muito mais fácil para eu ver que o que o homem faz é totalmente diferente do que a mulher faz. Sim. Inclusive o homem ele é base para levantar, para segurar, é força, é sustento. Força, né? sustento, proteção. Exatamente. Não, o balé eu acho até mais fácil do que um contemporâneo, moderno. Às vezes o moderno mistura mais o homem e a mulher em movimentos mais parecidos, né? Mas o balé eu acho muito bom de ver a masculinidade. O homem não sobe na ponta, né? Isso me lembrou uma coisa. Voltando a falar aqui quando eu comecei a dançar com 12 anos na igreja, eu queria entrar na dança exatamente porque eu já vi os homens que dançavam lá. Tinha 2 homens dançando. Legal. Aí eu queria entrar também. Quando eu entrei, entrou mais um cara comigo, então ficou 4 homens lá. Forte. E, poxa, sempre teve homem dançando. Legal. E como eu não fui fazer... E seu pai curtia ele como pastor? Ele curtia isso? Como que Sim, era? minha mãe apoiou muito. Assim que começou o Ministério de Dança, o meu pai apoiava também bastante. Então, o Ministério de Dança lá sempre foi muito forte. Nossa. E sempre andou junto com o louvor. Que isso é uma coisa também, muitas vezes... Outro desafio que é não trabalhar como se fossem coisas que andam separadas. Tipo, ministério aqui, ministério lá. Não, isso, não tem nada a ver um com o outro. Não, os irmão. líderes sempre se conversando. Os dois são expressões de arte. Exatamente. Né? Se convidava o Ministério de Louvor para tocar em algum lugar, o Ministério de Dança ia junto. Top. Isso era muito legal também. Isso é muito interessante, né? Porque eu acredito que a adoração, quando a gente faz parte da adoração ali com a dança, eu entendo que a gente é parte de revelar aquilo que os céus quer falar sobre a terra. Sim. Né? Então, assim, às vezes, assim, aqui no Festival Rema, a gente não combina. A gente combina as músicas, vai você, mas o momento a gente não combina. O movimento acontece, né? Então, assim... E aí Deus conduz e todo mundo faz igual. Deus traz direção a um, direção ao outro e testifica quando você vê se fala. Às vezes rola uma interpretação, um carrega o outro, um protege o outro, é top demais. Eu e minha esposa costumam falar pro grupo que a gente tá liderando hoje que tá tudo combinado até o Espírito Santo recombinar. Exatamente. Legal. Que é perfeito. A gente se prepara para não fazer uma coisa desorganizada, mas Deus tem a liberdade de direcionar. Sim. Né? Se ele não falar nada, a gente sabe o que vai fazer. Isso é massa. Sobre a interpretação, a gente foi numa igreja tradicional, né? Tradicional, mas o menino que chamou a gente, não vou expor não, porque ele vai... Viu aí, pastor Carlos, da igreja Batista? Não, e aí a gente foi, né, na igreja dele, o Alan chamou a gente pra ir na igreja dele, e ele chamou só as pessoas doidas, né? Eu sou doido, a pastora Cida também, ela dança, assim, a gente vai, faz a Dani. E a gente colocou o tecido lá e era desafiador já botar o tecido, né? Eu falei, eu posso fazer fogo? Ele falou, não, fogo não, que é muito forte ainda. Eu falei, tá bom. Botamos o tecido. Vamos mais devagar, né? E a ministra do louvor... fogo, né? E a ministra do louvor, era a Ana Nóbrega, né? Ela Sim, aquela excelente. música, Oceanos. Que é a música que ela lançou ela. E aí a Dani falou assim... A música da vida dela, ela falou isso no podcast esses dias. Aí a Dani falou assim, olha, a gente faz tecido, né? E aí quando a gente descer, eu tenho um pano aqui, que é como se fosse água, e ele tem uns buracos assim para as pessoas entrar e ficar se movimentando. Eu falei, Dani, eu não acho tão feio esse negócio. Eu deixo no cantinho assim, eu fui sincero. E o mover começou a acontecer, e quando a gente estava lá em cima, quando estava descendo, a mulher começou a cantar essa música, a irmã, aí entrou a pastora Cida com o quê? Com o pano que eu não queria, né? E assim, até então a gente não entende o que Deus quer fazer. Eu olhei para ela lá do alto e falei, ela, fazer o quê, né? E Deus foi trazendo uma direção. Até nós dois comunicando alto. E aí, quando o tecido veio assim, elas começaram a fazer onda, elas pararam debaixo do tecido da Dani, e a Dani começou a fingir que estava se afogando. Eu lembrei da passagem, né, de Pedro, quando o Pedro estava indo lá se afogando. E aí eu falei assim, pronto, vou lá salvar ela, né? E Deus trouxe essa... Caramba. E aí, gente... Aí Pai carnal. E isso que eu tô te falando é muito interessante, que pra gente que já tá acostumado com dança, no louvor, a gente
tem o falso... Não, o falso querer controlar. Já sei mais ou menos o que mais vou ou fazer. menos o que vou fazer. Às vezes a gente, vamos tentar organizar o refrão de algum louvor, vamos fazer essa sequência pronta. Algumas coisas são lógicas, né? Sim. Coroamos, você vai fazer uma coroa, né? Sim. Aí a gente usa o elemento, um tecido, uma bandeira e mais alguma coisa. E sempre tem aquele negocinho que a gente fala, não leva isso não. Não, mas vou levar. E aí Deus chega com senso de humor, é aquele negócio que vai mudar o céu. Aquele negócio. Ninguém quer pôr a mão naquele negócio. É verdade. Mas a hora que começa, o fogo tá descendo, o mover tá acontecendo, o que pega? Cara, que legal. E a gente fez essa cena, né? Eu acho que é só pra gente saber que Deus é Deus, né? Foi lindo demais. E aí a gente terminou e o pessoal falou assim, nossa, essa coreografia que vocês montaram ficou muito legal. Eu mal sabia que eu acho cafona aquele negócio, né? E eles entenderam a mensagem. E fluiu, Deus falou, né? Foi lindo. Essas coisas quando acontecem assim, tipo, muitas vezes não tem nada programado, nada combinado, as coisas tá só fluindo, aparece um tecido do nada, aparece isso e aquilo, aí chega alguém e fala, nossa, vocês montaram isso, ensaiou há tanto tempo e tudo. Muitas vezes não, sempre que isso acontece, é Deus que está direcionando tudo. Ele que é o criador, ele que é ali realmente o diretor de tudo, coreografando todos nós, assim. Eu já tive experiências assim que a gente botou uma câmera pra gravar, deixou a câmera lá gravando e foi adoração. Tá. Aí depois a gente foi ver os vídeos. Parecia que as coisas estavam realmente coreografadas, a movimentação muito limpo, a movimentação do palco, assim, realmente onde a gente estava, parando sincronizado, o meio sendo respeitado, o espaço do meio, sendo que ninguém estava se comunicando com ninguém. Não estava marcado. Quando um parava de se movimentar aqui, o outro começava a se movimentar do outro lado. E ninguém estava nem programado isso, era só para ir uma noite com 4 pessoas adorando. Que legal. É incrível. E o interessante é que o oposto também acontece, às vezes sobe naquele medo. Cara, o que a gente vai fazer? E a hora que a gente sobe, flui. Tudo pronto. Deus dá assim. Maravilhoso. Por isso que um dos pilares é a restauração do artista. Sim. Não é a restauração da arte. Porque o artista cheio de espírito, ele restaura a arte que ele faz, né? Então, assim, os artistas precisam ser restaurados. Pra gente não fugir do título, mas tá maravilhoso. Gente, tá maravilhoso, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Eu acho que o desafio de homem na dança é preconceito, é cultural brasileiro. Sim. Eu vejo um pouco que, querendo ou não, a culpa é um pouco nossa. Na verdade, eu vejo até que é totalmente nossa. Não respeitamos o nosso próprio espaço, não respeitamos o nosso próprio jeito. E isso, tanto os homens quanto a mulher, não soube tratar o homem na dança. O homem achava que não era seu lugar e deixava as mulheres ficarem. E quando os homens queriam entrar, não tinha um exemplo de um homem sendo homem para ser seguido. E aí uma mulher ensinava um homem a dançar e com gestos que eram femininos. Exatamente. E não seriam próprios para homem, porque isso tem, né? Os elementos masculinos e femininos. Tudo bem, você não está errado não. Mas isso lá na Rússia não é problema. Pois é. Entendeu? Porque isso lá na Europa, você vê bailarinos casados com mulher, vida normal, filhos, família, e a profissão dele é ser bailarino. Nós temos amigos aqui assim e tal. Mas eu acho que tem um problema, cara, é que os pastores, eles têm dificuldade de pastorear artista, mano. Não é bailarino, não é dança. É artista, porque artista é um ser diferente de um obreiro comum. Um diácono é uma coisa, um professor da escola é outra coisa, mas um cara do balé, o cara do teatro, o próprio músico. Mano, o artista, ele é artista porque a alma dele é outra, é diferente. E os pastores, cara, eu sou pastor. Mano, a gente só faz mais do mesmo, a gente aprendeu a fazer igreja de um jeito só. Então eu acho que você está certo aí quando você fala que a gente é culpado, mas a gente é culpado como obreiro de mostrar para o pastor, falar, pastor, deixa eu te falar aqui, eu sou crente, eu sou santo, conta comigo, eu vou estar com o senhor aqui no que for preciso, o senhor pode olhar no meu olho que eu tenho sangue nos olhos para fazer o que for preciso. Sabe? Eu acho que falta a gente se mostrar, igual Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha 3 caras, mano, que era mais sangue nos olhos, que era Pedro, Tiago e João.
que Jesus ia andar no barquinho, eram os 3, irmão. Jesus entrou na casa de Jairo para curar a filha dele, deixou todo mundo de fora e entrou com os 3. Jesus está lá no Getsemane com a crise, os caras dormiram, Jesus chamou os 3 para perto, entendeu? Jesus sobe no Monte da Transfiguração, encontra Moisés e Elias e tem os 3 lá com ele. E esses 3, mano, eu acho que não é que Jesus gostava mais deles. Eu acho que é que os 3 se mostravam mais prontos. Então, eu acho que nós, enquanto obreiros, artistas, nós vamos nos apresentar para os pastores e assim, pastor, toma aqui, o que precisa fazer? Ela vai à igreja, vamos lavar. Eu não sei o que vamos fazer, evangelizar, vamos... Porque, cara, o pessoal da dança, irmão, é o que mais rala. Pastor não ensaia para pregar. Diácono não ensaia para cuidar das coisas que o diácono faz. O professor da sala prepara a aula, dependendo do professor, nem prepara, já tem as manhas, já deu a sala muitas vezes. Ou só o louvor que ensaia, o teatro e a dança, irmão, que rala. Então, assim, são obreiros dedicados, cara. São obreiros dedicados. Então, a gente tem que se mostrar assim para os líderes, e os líderes precisam abrir os olhos para os artistas, entender que o artista é diferente. E é mais difícil na dança. Eu, recentemente, Deus me direcionou para outra igreja e o pastor... Nossa, eu tô falando que tô empolgado e o Todd traz um... Você acalmou até a mim, Todd. E ele trouxe e ele falou assim, olha, Todd, eu conheço seu trabalho e eu vou ser muito sincero. Ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim, eu tenho um pouco de... Eu não vou falar a palavra preconceito, mas eu tenho um pouco de resistência com o homem dançando. Aí eu dei uma risada, né? Falei, pastor... Aí eu pensei, será que eu tô na igreja certa mesmo? Então, porque eu vim da arte, eu danço, eu faço. E ele falou assim, eu tenho um pouco, porque eu tinha alguns contratempos e tal. Eu falei, pastor, eu não tô aqui para te provar nada, eu não tô aqui para quebrar seu paradigma, eu não tô aqui eu tô aqui para servir o Senhor, eu tô aqui para falar que eu tô aqui na igreja, né, na sua igreja. E assim, o meu trabalho é esse. E fui explicando para ele, né? E ele ali, beleza e tal. E aí a gente teve o desafio de ir para a França, eu pedi para apresentar o trabalho para a igreja, para eles me conhecerem, eu fiz uma dança. E aí quando eu terminei de fazer a dança, na verdade ele... Agora, né? Você ia para a França em julho. Recente. Ele ia me colocar para fazer no final da apresentação, no final do culto, no final de tudo, assim, acabou, quero chamar o Todd aqui e fazer... Quase que um aviso. E eu assim, eu falei, Deus, não... Me coloca no momento que é necessário para isso. Aí meu coração chegou assim, porque eu falei, no final o povo já tá assim, já quer ir embora, porque o nosso culto é só de manhã. E aí acabou que teve um momento lá, a menina apresentou o filho dela, e ela era da dança. E o que ela fez? Dançou com o filho dela. Uau. E aí ele falou, gente, eu vou quebrar o protocolo aqui. Tá indo para um segmento bom, eu queria chamar o Todd para dançar. E eu dancei. A música fala Efraim, né? Aquele de Efraim, né? Me chamou Efraim e tal, e eu dancei, e no final ele gostou e tal, e a filha dele foi tocada. Falou assim, mãe, eu vi chorando, ela tem 7 anos. Mãe, eu vi muita presença de Deus, eu vi... E aquilo trouxe ao coração do pai a resposta que ele estava precisando. Não era que eu queria mostrar para ele, não, mas o ministério que a gente tem, a gente precisa estar firmado naquilo que a gente está fazendo. Então, assim, não é só dançar, né, ou só fazer movimentos, é saber aquilo que você está fazendo. Então, isso me trouxe um respaldo de falar, pô, pastor, isso é meu ministério. E aí, no final do ano agora, a gente fez um musical chamado Jesus, Arretado, né? Contando a história de Jesus em Nordeste. E ele falou assim, ele colocou nas mãos e falou assim, tá, faz aí, vamos ver o que acontece. Cara, a gente descobriu vários artistas homens na igreja que teve um senhor que foi levar só a filha. E virou o protagonista. E virou o pai de Maria, né, na história. Legal, e assim, ele fez figurino, ele fez voz, ele fez tudo. Ele falou, eu falava, nossa, eu precisava de uma coroa. No outro dia ele tava com a coroa lá. Então assim, você saber o que você faz e estimular outras pessoas no propósito certo é o ensinamento, né? O que você falou, é o ensinamento. E a gente precisa ensinar. Inclusive, a gente montou alguns líderes aqui, tem até o Instagram, chama Homens na Dança. Legal. A gente entendeu, Homens na dança. Isso, a gente entendeu que a gente precisava de pessoas que discipulassem outros homens e entendessem pra gente falar uma mesma língua. Até porque... Cobrir a falta que eu falei, né? Cobrir a falta. Então a gente traz esse conhecimento, a gente fez uns 2 congressos já de homens, inclusive vai ter agora em janeiro, no final do mês, vai ser em Belo Horizonte.
a gente dentro de um congresso nós vamos falar de homens. Então o que a gente está tentando fazer nesse tempo, os líderes, né? Tentar conversar com alguns congressos que a gente conhece, de tirar um dia para que esteja uma oficina voltada só para homens. Homens liderando homens ensinando homens. Você falou, né, que geralmente as mulheres líderes vão falar com homens, e às vezes precisa de homens, né, para conversar ali, para se debater, falar, irmão, falar mesmo na cara. E hoje a gente tem esse projeto de Homens na Dança. Então, assim, você que está aí vendo esse podcast, né, procura aí no festival, ou então na Rede Global de Artes, lá também tem o link que leva você lá esse Instagram, Homens na Dança. Top. E a nossa ideia é essa, que os homens entendam o papel deles hoje na sociedade e na igreja. Então, assim, e nós que estamos aqui, né, só tem cabeludo aqui, a palavra do Senhor disse que os discípulos eram cabeludos, era gordo. É mesmo, hein, cara? Só tem cabeludo. E o mais interessante é que a gente chegar na igreja assim, dançar assim, a gente é muito incriminado. Né? Então, o cabelo grande, irmão, olha essa barba. E aí no final, quando você tem a mensagem, tem a presença, a técnica, o samba, irmão, esses irmãos, eles acabam... Cara, é puro preconceito, mano. Sim, mas realmente muda muito quando começa a ver os frutos. Claro. Se não dá fruto, o preconceito vai crescer. É porque você falou, a culpa é nossa por causa dos erros de caráter. Sim. E aí, mano, teve uma vez que eu fui firme com uma irmã. Ela virou pra mim e falou assim, eu tenho uma irmã que era da dança aí, esse dia eu vi ela desviada na rua. Eu falei, meu, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Tem gente do louvor desviado, tem gente que é amigo seu que tá desviado da sua cela desviado, tem gente em todo lugar que desviou. Você só tá falando da dança porque você via ela lá no palco dançando. Porque ela estava em evidência lá, então não seja preconceituosa. É como dizia Caetano Veloso, misericórdia, estou citando Caetano Veloso aqui. É que Narciso acha feio que não é espelho, irmão. Então os pastores, eles não sabem, eles não entendem. É gente que precisa falar para eles o quanto eu disse. Porque, mano, a dança está no Velho Testamento. O Novo Testamento vivia a época onde o corpo era profano. Então, lá no Novo Testamento não tem manifestações artísticas. Cara, tem umas 3 citações de cantor lá, entendeu? Você vê, música tem umas poucas citações no Novo Testamento. Dança não tem. Assim, tem alguma coisa, mas não igual ao Velho Testamento. Que Miriam dançou, que Davi dançou, tal, bem diferente. Por quê? Porque é cultural. A Lu, lá em Israel, você já foi lá em Israel? Não, ainda vou. Ela fala que os homens é que dançam. Ela falou, Kiko, as mulheres não dançam, mas os homens é que dançam. Então, cara, é um preconceito que eu quero falar uma coisa pra vocês. Quando o Rema começou e outras equipes começaram, tinha gente que começava o louvor, saía da igreja, esperava o louvor voltar para a hora da palavra, porque detestava a dança. Isso não existe mais praticamente, porque o tempo e os frutos quebraram o preconceito. Daqui 10 anos, 20 anos, esse papo aqui de dança, de homem na dança, é um papo ultrapassado. Vai ter passado. Entendeu? Então nós temos que estar firme mesmo e mostrar o que é certo, não preocupar com quem fala errado, porque a gente não deve gastar nossa atenção com quem está. Nós temos que mostrar o que é certo e anda para frente. Um exemplo que a gente pode realmente se espelhar e seguir, eu acredito que seja realmente a vida de Davi mesmo. Porque a gente usa ele para falar que é uma referência, que é o homem que dançou. Mas vamos nos espelhar na vida dele mesmo ali, antes dele ser rei. Quando Saul estava perseguindo ele. Saul era o inimigo dele. Mas enquanto Saul estava perseguindo ele, ele nunca enfrentou os exércitos de Saul. Ele sempre fugiu. Teve a chance de matar, não matou, não desonrou, e fugiu. Né? Ele nunca sequer enfrentou. Nunca houve tipo, os homens de Saul enfrentaram os homens de Davi. Nunca teve isso. Só aconteceu depois que Saul morreu e o general de Davi, que aí sim, ele parou lá junto com o general dos homens, no caso do filho de Saul, que eu esqueci o nome, que estava reinando na época. Absalão? Não, filho de Saul, não de Davi. Eu esqueci o nome qual que era. Que aí o filho de Saul que... Roboão? Não lembro agora. Ok. Resumindo, os homens de Saul enfrentaram os homens de Davi somente depois que Saul e Jonatas já tinham morrido. Agora, enquanto Davi estava vivo, enquanto Davi estava fugindo de Saul, ele nunca tentou enfrentar isso. Ele nunca vou enfrentar meu inimigo. Não, ele sempre fugiu, sempre respeitou. Quando Saul e Jonatas morreram, ele escreveu um lamento por eles ali, porque eram rei ungido de Israel. Sempre respeitou isso e nunca tentou lutar contra. Só respeitou. Ele sabia quem ele era em Deus. É isso aí. Acho que é o nosso posicionamento. Eu acho que a gente...
é aquele ditado, né, cara? Se você vai tentar brigar com um pouco, você vai se sujar. Sim. Então, ao invés de a gente gastar energia tentando convencer quem não gosta, a gente vive a nossa vida mostrando que é certo. Sim. Caminhando para frente, mostrando que é certo, dando testemunho, sendo um obreiro aprovado. Que aí vai chegar a hora que os pastores vão querer. Cara, eu preciso de homens assim na minha igreja. Sim. Né? Massa, gente, obrigado. Reflexão final, uma frase de efeito para dar um corte bonito, qualquer coisa aí. Não, sério, deixa eu... Fala para a câmera agora, depois vocês falam para essa aqui. Para aquela ali, né? Então, eu só queria falar aqui, assim... rede social também, se quiser deixar. A rede social, L. Felipe Todd, Homens na Dança também. E o que eu tenho para falar é que você, homem que está vendo esse podcast, você quer se aproximar, quer conhecer mais o trabalho, precisa de uma palavra, precisa de um aconselhamento. A gente tem alguns pastores, tem líderes que podem estar te ajudando, dando suporte. Nós também erramos como homem, a gente erra como... Todo mundo erra, mas a nossa ideia é trazer essa unidade, trazer esse sacerdote, onde o homem se encaixa e como o homem se encaixa na sociedade, dentro da igreja, nos tempos que a gente está vivendo. Então, e se você está pensando em desistir, meu irmão, se levanta, seja forte e corajoso. Fica firme. Glória a Deus. Era isso. Fala, Nicolas. Eu, na verdade, estou pensando ainda o que falar. Fala, Léo. Pior que eu nem sei o que falar, mas... Sim... Vou pegar o meu raciocínio do Tony das redes sociais. Não vou passar o meu, que eu não posso nada, sou meio homem das cavernas. Mas vou passar do Imago Dei. Imago Dei, imagem de Deus em latim. Imago, com I. Imago. Imago Dei. Imago Dei. Nosso grupo de artes. @Imago Dei. @Imago Dei. Para você, homem, jovem, ou até pais de criança, se acha que será que realmente vale a pena pôr meu filho na arte? Vale muito a pena, porque os homens na dança, homens de caráter, que têm ciência do que é certo, vai te ajudar na criação do seu filho. De forma alguma vai querer voltar ele contra você, muito pelo contrário. Top. Vai ensinar os valores cristãos de honrar pai e mãe, ser uma boa pessoa. Para os jovens, não tenham vergonha, por favor. Deus ama os artistas. Deus te ama também. Não desista. E para os adultos, cara, vem fazer parte. Acompanhe o Rema. Próximo ano, venha para o Rema, para você ser edificado. Às vezes você está com, meu grupo está pequeno. Às vezes a minha realidade no ano passado era essa. Meu grupo tinha 7. Deus fez um ribuliço. Ribuliço, é muito de Beraba, né? Minas Gerais. Eu sou de Berlândia, irmão. Sou de Berlândia. Deus vai mover e vai Deus fez o Ribuliço. Tá falando que o grupo tinha 7 pessoas. Não, Deus fez o Ribuliço e levantou. Hoje a gente tem 30. De crianças, jovens e adultos. Pensa, você tá ministrando louvor e de repente entra 30 pessoas pra dançar. A gente assustou. Mano, é muito louco. A gente trabalhava com 7 de perto. Hoje a gente trabalha com 30 de perto. Tanto crianças, jovens e adultos. Irmão, não desista. Não desista. Pegando isso que ele está falando, realmente, você homem que dança, ou então que sente no coração de começar a dançar, busque o Senhor para Ele te orientar como você deve começar. Cada um realmente vai começar de um jeito. Às vezes você vai começar só com o seu grupo de dança ali na igreja e depois ele vai mostrar uma aula. Ou então você já faz alguma aula de dança e então você vai trazer isso para a igreja, mas aquilo que Deus tem separado e especial para você e para cada homem na dança é para você. É para viver, né? É realmente algo personalizado para cada um. E tem algo especial para os homens na dança. É algo que somente nós, como homens, podemos cumprir. Amém. Então, Deus espera pelo nosso posicionamento. O posicionamento de cada um de nós. O posicionamento de caráter, de realmente se parecer com Cristo. Amém. Isso aí. Maravilha. Obrigado, gente. Top demais. Valeu, tamo aí junto. Obrigado, você que tá ligado. Compartilha, manda para alguém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Valeu.